Bom dia para todo mundo. Mais uma terça-feira gelada aqui em São Paulo. E nós vamos, então, dar continuidade na parte de processo do trabalho, falando, então, sobre os recursos que nós estávamos conversando na aula passada. Eu vou dividir aqui com vocês aonde a gente parou na aula passada. Estão vendo aqui? Foi aqui que a gente parou na aula passada. Na aula passada, a gente começou a conversar sobre recurso de revista, né? Então, a gente viu que lá no artigo 896 da CLT, cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual pelos tribunais do trabalho, quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT, ou pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte, ou súmula vinculante do STF, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual convenção coletiva de acordo, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente da forma da alínea A, proferida com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Quando a gente conversa sobre RR, é importante a gente lembrar o seguinte, né? A gente teve lá o RO, então qual que foi o caminho que a gente percorreu até aqui, né? Nós tivemos um acórdão dentro do RO, então o RO foi decidido pelo TRT, e aí esse acórdão ainda não sendo da forma como a gente acha que ele deve ser, a gente pode, então, proferir aí o RR ao TST, tá? Uma observação que eu queria colocar aqui no meio, antes da gente falar aí da admissibilidade do TST, então uma coisa que eu gostaria da gente conversar aqui, que eu acho que assim, vocês já viram na esfera civil, mas é importante a gente deixar claro que isso também acontece na esfera trabalhista, que são os embargos de declaração, tá? Os embargos de declaração, eles também podem ser apresentados na esfera trabalhista, não tem nada que impeça que isso aconteça, tá? E os motivos dos embargos de declaração na esfera trabalhista são os mesmos da esfera civil. Então, nós vamos ter embargos de declaração para sanar. Então, embargos de declaração utilizados para sanar eventuais situações como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Então, a gente sempre que falar de embargos de declaração, os embargos de declaração, eles são utilizados única e exclusivamente nessa intenção, de sanar dentro da decisão eventuais omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Esses embargos de declaração, uma coisa que é importante a gente ter em mente, que esses embargos de declaração, eles podem serem opostos
de sentença ou acórdons, tá? Então, tanto de sentença quanto de acordo, você pode apresentar embargos de declaração, tá? E você também pode ter embargos de declaração da sentença de embargos de declaração. Ou seja, você pode ter embargos de declaração dos embargos de declaração, tá? Agora, algumas informações que são importantes aí na continuidade desses embargos, tá? Então, primeira coisa aí que é importante a gente verificar. Os embargos de declaração geram uma sentença que não modifica a decisão principal, e sim apenas complementa. Então, a sentença dos embargos de declaração, ela não tem por intenção modificar a sentença principal, tá? Então, a sentença que ela já foi proferida, ela só pode ser modificada por eventual recurso. Isso é importante a gente verificar, tá? Então, os embargos de declaração, eles não modificam decisão, eles não modificam sentença. A intenção dos embargos de declaração é apenas sanar eventuais aí omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tá? Então, os embargos não modificam decisão principal. Outra coisa que é importante a gente verificar que os embargos de declaração geram uma sentença. Então, nós temos sentença dos embargos, tá? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma sentença, então vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Eu tenho uma sentença de primeiro grau, tá? Dessa sentença de primeiro grau, qual que é a alternativa que a gente vai poder trabalhar? Então, nessa sentença de primeiro grau, eu vou poder tomar dois caminhos, tá? Eu posso interpor recurso ordinário, tendo em vista de que não existe nenhum tipo de omissão, obscuridade, contradição ou contradição ou erro material. E aí, desse acórdão, desse recurso ordinário, eu vou ter um acórdão, tá? Ou eu tenho a possibilidade de opor embargos de declaração, e aí eu tenho a sentença dos embargos de declaração, tá? Então, são essas duas possibilidades que eu tenho de sentença de primeiro grau. Ou interpor diretamente o RO, se eu verificar que não é caso de embargos de declaração, ou, porventura, apresentar embargos de declaração, tá? Agora, o que é importante aqui? Se você opor embargos de declaração, você tem uma sentença dos embargos de declaração. Então, você vai ter uma sentença dos embargos de declaração, sendo que esta sentença não modifica a principal.
e sim apenas fará o saneamento de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então, a única intenção aqui desses embargos é isso, tá? Outra informação que é importante a gente lembrar que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 5 dias a contar da decisão que será embargada. Então, se eu tenho lá uma sentença de primeiro grau, qual que é o meu prazo de embargos? Meu prazo de embargos é de 5 dias, tá? Então, a contar da publicação daquela decisão, eu tenho 5 dias para poder apresentar aí os meus embargos de declaração, tá? Então, o prazo dos embargos é diferente dos demais recursos, que é de 8. Aqui a gente tem um prazo de 5 dias. E uma coisa que é importante a gente verificar com relação aos embargos é o seguinte: a oposição, que é o fato de opor, né, dos embargos, suspende o prazo. Vou melhorar. Interrompe o prazo do recurso principal. Então, vamos pensar assim, que eu tenha um RO para ser apresentado, ok? E esse RO para ser apresentado, eu tenho prazo de 8 dias para isso, tá? E aí, em 5 dias, eu resolvo apresentar embargos de declaração. Dessa forma, interrompe o prazo do meu RO, tá? Então, quando a gente vai fazer a contagem de prazo, o que a gente precisa pensar? Bem, eu tenho 5 dias para interpor embargo de declaração ou 8 para interpor o RO. Então, na verdade, não é 13, tá? É essa contagem que vocês precisam entender. Na verdade, não são 13 dias. O que você tem são 8 dias, tá? Se em 5 você apresentar embargos de declaração, interrompe o prazo do seu recurso principal, porque você precisa aguardar a decisão dos embargos de declaração, tá? Agora, se porventura você não apresentar embargos de declaração e for apresentar automaticamente recurso ordinário, o seu prazo é de 8 dias. Então, assim, na verdade, o prazo ele é de 5 mais 3, a gente fala, tá? 5 dos embargos e aí mais 3 para o recurso ordinário, que daria um total de 8. Então, é isso que você precisa entender. O seu recurso ordinário ele tem prazo de 8 dias para ser interposto. E os seus embargos de declaração têm prazo de 5, tá? Se em 5 dias você embargar, você apresentar embargos de declaração, então automaticamente interrompe o seu prazo principal. Nós vamos aguardar a sentença dos embargos, e aí da sentença dos embargos você tem 5 dias para embargar novamente, se for caso de novos embargos, tá? Ou você tem 8 dias para apresentar recurso ordinário. Então tem que tomar muito cuidado aí com relação a essa conta, tá? São 5 dias para apresentar embargos de declaração. Então ele foge da regra dos 8 que a gente tem na Justiça do Trabalho. E outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado são com os embargos protelatórios.
Porque, às vezes, a parte apresenta embargos única e exclusivamente na intenção de protelar o pagamento desse processo, tá? Então, não é que é motivo para embargos de declaração. Não é motivo para embargos. Mas, mesmo assim, ela apresenta esses embargos na intenção de quê? Na intenção de única e exclusivamente protelar esse pagamento, tá? Mais para frente, a gente vai falar de embargos de novo. Eu só quis trazer a característica de embargos agora para que você entenda principalmente essa questão que eu coloquei aqui, ó, que o recurso ordinário ele é cabível do acórdão do RR, do acórdão do RO. Só que a gente não pode esquecer que no meio do caminho a gente também pode ter os embargos de declaração, tá? A gente vai ver depois embargos com um pouco mais de calma, como que esses embargos acontecem ou como eles deixam de acontecer, mas nunca se esquecer de que sentença ou de acórdão você pode apresentar também embargos de declaração, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dificuldade? Uma dúvida. No caso desses prazos, eu opus embargos de declaração. Fechou meu prazo. A sentença é feita dentro de que prazo? Ou não tem prazo para prolatar a sentença? Você diz sentença do quê? Dos embargos? Dos embargos. A gente tem uma norma de que esses embargos eles precisam ser julgados em 5 dias. Não é uma coisa que ele pode demorar muito, porque a gente precisa dar continuidade no processo, tá? Então, com relação aos embargos, a gente tem um prazo curto aí para que o juiz faça esse julgamento em 5 dias. A sentença, ele tem até um prazo administrativo maior, que é um prazo de 30. Mas os embargos, a gente trabalha num prazo de 5 dias para ele julgar, para que a gente possa apresentar o recurso principal. E aí, dessa decisão dos embargos, a gente pode apresentar novos embargos, né? Como a gente pode, então, estar falando aí de apresentar o próximo recurso, que pode ser recurso ordinário, como pode ser o recurso de revista. E a regra dos embargos é a mesma do civil? Ele pode ser julgado protelatório e ter multa? Pode ser julgado protelatório e ter aplicação de multa. Que aí, quando a gente for conversar dos embargos em si, a gente vai ver como funcionam essas multas, né? Mas ele tem a mesma regra do civil, dessa necessidade de, se eles forem considerados protelatórios, a aplicação de multa. E aí, assim, o que seriam os embargos protelatórios, né? Para deixar bem claro neste momento. Quando a gente fala de embargos protelatórios, são aqueles embargos que eles não têm necessidade de serem apresentados, e você verifica que a parte está apresentando aquele embargo única e exclusivamente na intenção de protelar o processo, única e exclusivamente na intenção de não resolver o processo, né? Então, para ela ganhar tempo nesse processo. Só que essa característica do ganhar tempo pode fazer com que ela não ganhe tempo, ela esteja agindo de má fé, na verdade, né? Às vezes pode acontecer mesmo embargos dos embargos. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Pode acontecer mesmo embargos dos embargos. Agora, a gente tem que tomar cuidado com esses embargos dos embargos, né? Porque às vezes os embargos dos embargos pode vir a gerar aí a aplicação de multa. Então, é essa observação que a gente precisa aí verificar. Por que você está apresentando embargos dos embargos? Eu estou apresentando embargos dos embargos porque eu apresentei embargos, mas mesmo assim
o juiz não sanou a minha omissão. Beleza. Se mesmo assim o juiz não sanou a sua omissão, tem mesmo de apresentar embargos dos embargos, está fechado. Agora, se porventura já foi sanada a sua omissão, não tem a necessidade de apresentar novos embargos, única e exclusivamente para você ganhar tempo, né? E aí a gente vai estar falando de aplicação de multa, porque a legislação entende que você está apenas tentando protelar o término desse processo, tá? Mas depois a gente vai ter uma aula só de embargo de declaração. Provavelmente a próxima aula, a última aula, a gente conversa só sobre embargos. Então, aqui só uma introdução mesmo, para vocês entenderem que de embargos e de embargos não, de RO, de RR, na verdade, assim, de sentença ou de acórdons, cabe embargos de declaração na intenção de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material que exista naquela decisão, tá? Voltando ao RR, o conceito dele é: o objeto consiste apenas em impugnar acórdão regional que contenha determinados vícios, tem por objeto aprimorar a excelência e a qualidade dos pronunciamentos judiciais em geral, rechaçar os arbítrios e ilegalidade de eventual que possam ocorrer nas decisões proferidas pelos tribunais regionais. Quando a gente fala de RR, uma coisa que é importante é esse: impugnar acórdão regional, tá? Por esse motivo que o RR ele é cabível de acórdão de RO, tá? Então, o RR ele é colocado para o TST tentando impugnar uma decisão feita pelo Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então, é isso que é importante a gente lembrar, que o RR ele vai ser interposto perante ao TST de uma decisão que veio do TRT. A admissibilidade desse RR exige, além dos pressupostos genéricos, que é preparo, representatividade e capacidade, inerentes a qualquer recurso, pressupostos recursais específicos. Então, no RR, você não pode, por exemplo, querer discutir fatos. E sim, a única coisa que cabe aqui é matéria de direito, tá? Então, os pressupostos genéricos, preparo, representatividade e capacidade, isso a gente vai ter em qualquer recurso, tá? Agora, qual que é o aspecto específico do RR? O aspecto específico do RR é que não cabe discussão de direito. O RR ele é um recurso extremamente técnico, que a única coisa que é possível você fazer discussão com relação ao RR é para discutir matérias de direito. A gente não pode discutir no RR matérias fáticas. No entanto, que o 896, ele traz lá os pressupostos específicos com relação a esse RR, né? Então, ele fala pressupostos específicos. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, então para o TST, das decisões proferidas em RO, em dissídio individual, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, você só vai poder apresentar RR se você tiver um acórdão perante o RO, tá? Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. E você não tem como discutir as características de fato. Então, no RR, por exemplo, você não pode discutir o que a testemunha falou ou o que a testemunha não falou. Não existe a possibilidade de dizer: olha, eu queria uma revisão de provas, né? Porque não foram produzidas as provas necessárias. Dessa forma, eu tive um cerceamento de defesa. Essas características, elas são características de RO, tá? Quando a gente fala de RR, o RR
Então, vamos colocar aqui, ó, o RR, ele é cabível apenas para matérias de direito, tá? Você não tem a possibilidade de apresentar um RR para discutir matérias fáticas, tá? Você só vai apresentar um RR para discutir aí matérias de direito. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Porque eu, por exemplo, tive uma situação onde eu tive uma sentença. Nessa sentença foi julgado improcedente com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, tá? Então, o juiz julgou improcedente esses honorários advocatícios, condenou o meu cliente em honorários advocatícios, tá? Então, meu cliente foi condenado com relação a isso, tá? Em RO, não foi se discutida a condenação dos embargos, a condenação dos honorários advocatícios, não foi discutida, que era uma matéria fática, tá? E aí eu não podia discutir isso em recurso de revista. Então, o que aconteceu? Por essa falha de não ter sido apresentado recurso ordinário sobre os honorários advocatícios, o cliente foi condenado em R$5.000. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? O RR, ele discute apenas matérias de direito. A gente não tem a possibilidade de querer discutir no RR a matéria fática, tá? E aí é importante a gente também ter em mente que a decisão do RR gera um acórdão, tá? Por quê? Porque o colegiado ele é reunido. Então, a gente não tem mais sentença, a gente tem um acórdão. E aí, desse acórdão, podem serem opostos embargos de declaração. Naquele seguinte sentido, né? Para sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tá? Então, eu posso apresentar embargos de declaração de acórdão de recurso de revista, tá? Os embargos de declaração, ele pode ser apresentado, mas para discutir única e exclusivamente o acórdão do RR. Eu acho que esse é o principal ponto, tá? É para discutir única e exclusivamente a decisão do RR. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguém fala comigo? Ninguém fala comigo. Nem no WhatsApp. Não, no WhatsApp estão falando comigo. Vamos ver qual é. E na interposição desses recursos, tanto do RR como do RO, é o mesmo procedimento, né? Contestação, todos os prazos e tudo mais, ou direto? O próprio colegiado julga sem ouvir a outra parte? Não, na verdade, o que acontece tanto no RR quanto no RO, não sei se eu entendi essa pergunta direito, José, mas o que acontece tanto no RR quanto no RO, o caminho que nós temos é esse caminho aqui. Veja se é isso que você me questionou. O caminho que nós temos é petição inicial, de petição inicial nós temos contestação, de contestação nós temos uma eventual audiência, e aí isso tudo aqui resulta em uma sentença, né? Vamos só encurtar o caminho aqui. Disso tudo resulta uma sentença. Então, aqui, o que é importante a gente entender?
Que de sentença, você tem duas possibilidades. Embargos de declaração. Você pode embargar, tá? Ou você pode apresentar RO direto. Às vezes não existe nenhum tipo de omissão ou obscuridade, né? Então, você pode simplesmente apresentar recurso ordinário, tá? Aí, o que é importante a gente verificar? Que, apresentando recurso ordinário, estou apresentando recurso ordinário, né? Então, já fiz errado. No RO, você tem um acórdão, tá? E aí, desse acórdão, cabe a você decidir se você vai apresentar embargos de declaração ou se você vai apresentar RR. Então, é mais ou menos, não sei se é isso, se é esse raciocínio que você estava fazendo. Esse mesmo. É esse mesmo? Tá. Então, assim, de petição, a gente tem lá todo o trâmite, né? Vamos colocar isso daqui, que a gente tem aqui a parte de conhecimento. A gente tem aqui a parte do conhecimento desse processo. Perdão. A gente tem a parte de conhecimento desse processo, tá? Então, passando por essa parte de conhecimento, você tem uma sentença. Dessa sentença, você pode, então, vou colocar até aqui para ficar mais claro, ó. Em 5 dias, embargos de declaração. Em 8 dias, RO, tá? Não se esquecendo que apresentado suspende o prazo do principal. Então, se em 5 dias você apresentou embargo de declaração, automaticamente suspende o prazo do principal. Não apresentei embargo de declaração, não enxerguei, não vislumbrei necessidade de embargo de declaração. Então, tá bom. Então, em 8 dias você apresenta o RO e desse RO você vai ter um acórdão, que é a decisão do colegiado. Desse acórdão que você apresentou, você pode, em 5 dias, embargos de declaração, que novamente suspende o prazo do principal, tá? Então, novamente vai acontecer essa suspensão. Ou você pode apresentar o RR, tá? Aí a decisão com relação a isso é verificar se é caso de embargos, ou seja, se existe algum tipo de obscuridade, ou apresentar o RR direto. E aí esse RR vai gerar um acórdão. Então, a decisão desse RR vai gerar um acórdão. E do RR também cabe embargos de declaração. Você também pode apresentar embargos de declaração da decisão do RR, tá? Então, é esse o caminho que a gente tem a seguir, tá? Tudo bem? Esclareceu? Beleza. Beleza? Então, tá bom. Bem, continuando então aqui no nosso RR, no RR a gente precisa verificar as características de pré-questionamento, tá? Então aqui, ó, súmula 356 do STF e 184 do TST, a decisão recorrida tenha se pronunciado explicitamente sobre a matéria vinculada no recurso, ainda que se trate de violação frontal direta
a norma da Constituição Federal. Então, aquilo que eu disse, quando a gente fala de RR, a gente tem que tomar muito cuidado de que o RR ele é única e exclusivamente para... ele é único e exclusivamente para você discutir matérias de direito. Não existe a possibilidade de você querer discutir outro tipo de matéria, tá? Então, aqui, ó, a súmula 356, vamos colocar ela aqui, ó. Opa. A súmula, esse é o texto da súmula, tá? Então, súmula 356 do STF. Que a súmula 356 do STF, ela já até fala da característica dos embargos, né? Então, a súmula 356, ela fala assim: o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário, por falta de requisito do pré-questionamento. Os embargos de declaração, quando a gente for conversar única e exclusivamente sobre eles, a gente vai verificar que existe a possibilidade de apresentar embargos de pré-questionamento, tá? Esses embargos de pré-questionamento, eles existem, eles ocorrem pelo seguinte motivo: você não pode levar para o Supremo qualquer tipo de decisão que não tenha sido ventilada em instâncias inferiores, tá? Então, você não existe essa possibilidade. E aí, como que você faz para ventilar essas decisões? Você faz isso por meio de embargos de pré-questionamento, que nada mais são que embargos declaratórios, né? Mas na intenção de sanar aí eventuais situações que não tenham sido ficado claras no recurso. Então, se você somar a súmula 356 do STF com a súmula 184 do TST, o que a gente vai conseguir enxergar com isso? Que ocorre a preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir omissão apontada em recursos de revista ou de embargos. Então, presta bastante atenção com relação a isso, tá? O que é importante aqui a gente enxergar com relação a esses embargos, de pré-questionamento, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele, só sobre ele, né? Esses embargos de pré-questionamento, eles ocorrem para que toda a matéria de direito seja ventilada antes da interposição do recurso de revista, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você, porventura, tiver um acórdão de RO, tá? E aí você verifica que aquele acórdão de RO, ele veio a ferir Constituição Federal. Se ele feriu Constituição Federal, você tem direito a apresentar recurso de revista, tá? Só que para isso, é importante que você faça os embargos de pré-questionamento, dizendo o seguinte para o Tribunal Regional do Trabalho: olha, essa matéria X aqui, ela não foi discutida no recurso ordinário, tá? Então, essa matéria não teve a sua discussão no recurso ordinário. Por esse motivo, eu estou apresentando embargos, e aí você pode chamar de embargos de pré-questionamento, para que o RO discuta essa matéria.
Se mesmo assim o Tribunal Regional do Trabalho falar, não, olha, eu acho que não é caso de embargos, na verdade você está apenas insatisfeito com a minha decisão, você apresenta recurso de revista e você informa que você cumpriu a questão do pré-questionamento. Você informou o RO, você informou o TRT que o RO possuía matérias que não tinham sido verificadas, tá? Então, é importante que quando a gente fale de apresentação de recurso de revista, nós tenhamos passado pelos embargos de pré-questionamento, tá? Esses embargos de pré-questionamento, eles são importantes porque eles são um dos requisitos para que você possa apresentar o recurso de revista, tá? E quando esses embargos eles são apresentados na intenção de serem de pré-questionamento, eles não são considerados protelatórios, tá? Então, você pode apresentar embargos de declaração, dizendo assim, TRT, você está sendo omisso, tá? TRT mantém-se a omissão. Aí você pode apresentar novos embargos, chamando esses novos embargos de pré-questionamento. E ele se mantendo omisso, você apresenta recurso de revista, cumprindo dos pontos de admissibilidade desse recurso de revista, que é informar de que você fez o pré-questionamento da matéria na instância inferior, tá? A estrutura desses embargos de pré-questionamento é a mesma estrutura de embargos de declaração. A única diferença é que você está apresentando ele para pré-questionar uma matéria que não foi ventilada no acórdão e que deveria ter sido ventilada, tá? Então, é para esse motivo que você apresenta aí embargos de pré-questionamento, tá? Com relação a esse pré-questionamento, vamos deixar aqui embaixo uma observação no seguinte sentido. Só arrumar aqui. Vamos deixar aqui uma observação no seguinte sentido. Se a decisão recorrida é silente, então ela não fala nada sobre a alegação de violação à lei, incumbe ao recorrente interpor embargos de declaração para que o TRT se pronuncie literalmente sobre a matéria. Então, se sobre algum ponto no acórdão do RO, o TRT foi omisso, ele ficou quieto referente a alguma matéria específica, você precisa apresentar embargos de declaração, tá? A finalidade dos embargos de declaração constitui justamente no pré-questionamento, tá? Então, qual que é o pré-questionamento? O tribunal, você está sendo omisso na decisão, né? Eu estou falando para você que não é isso que eu perguntei e você está insistindo nisso. Então, você está sendo omisso nessa decisão. Então, você apresenta embargos de declaração informando da obscuridade. A obscuridade permanece. Você apresenta novos embargos de declaração, alegando, então, que eles são de pré-questionamento do porquê que aquela matéria continua sendo omissa, tá? E nessa situação, fica, então, afastado, a situação do protelatório, tá? Então, deixa eu ver se isso ficou bem claro para vocês aqui, né? Então, como que isso venha a funcionar na prática, continuando ali na dúvida que o próprio José levantou. Eu vou até pegar um daqui e vamos jogar para cá, só para a gente dar uma continuidade no quadro, tá? Então, eu tive lá petição inicial, contestação, audiência e sentença, tá?
dessa sentença em 5 dias, embargos de declaração, que suspende do recurso principal, tá? Em 8 dias, RO, a gente tem um acórdão. Desse acórdão, em 5 dias, embargos de declaração, que suspende, então, com relação ao principal, tá? E aí, depois desse embargo de 5 dias, eu tenho o acórdão definitivo do RO, tá? Se nesse acórdão definitivo do RO ainda se verificar uma nova omissão, nós vamos estar falando, então, em embargos de declaração, embargos de declaração para pré-questionamento da matéria. E esses embargos de pré-questionamento da matéria, a gente já viu aqui que eles não vão poder ser considerados protelatórios, tudo bem? Então, eu faço lá embargos de pré-questionamento. E aí, dessa decisão dos embargos de pré-questionamento, a gente parte para o RR, informando... Aqui, ó. A gente parte para o RR, informando a existência de embargos de pré-questionamento, para eu deixar bem claro de que eu não suprimi instância, tá? E aí, desses embargos de pré-questionamento, eu tenho um acórdão, e desse acórdão eu posso ter lá embargos de declaração, tá? Tudo bem com relação a isso? Sim, agora está claro. Tá claro? Clarinho. Então, os embargos de pré-questionamento, eles existem como um pré-requisito do recurso de revista, tá? Se você não apresenta embargos de pré-questionamento, o TST, quando recebe esse recurso de revista, fala que você suprimiu instância. Então, por isso que é importante apresentar esses embargos de pré-questionamento. E quando são embargos de pré-questionamento, eles não podem ser considerados como protelatórios, tudo bem? Outro ponto, além dos embargos de pré-questionamento referente ao RR, outro ponto Outro ponto que é importante a gente observar é a impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, tá? Você precisa fazer a impugnação de todos os pontos do acórdão, tá? Isso é uma coisa, assim, de extrema importância, tá? Você fazer a impugnação de todos os pontos do acórdão. E o que é essa impugnação de todos os pontos do acórdão? É discutir tudo aquilo que está sendo apresentado, tá? Então, é falar, olha, tal ponto não pode ser considerado por tal motivo, tal ponto não pode ser considerado por tal motivo. No entanto que a súmula 23 do TST, ela traz o seguinte contexto dentro dela. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Então, a súmula 23 do TST, ela apresenta o seguinte, ó. Não se conhece de recurso de revista ou de embargos se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger todos. Então, quando você vai apresentar o seu recurso de revista, é importante que esse recurso de revista
você passe por todos os pontos referentes a ele, tá? Você não pode apresentar recurso de revista sem impugnar todos os pontos do acórdão do RO, tá? É claro, você vai impugnar os pontos na qual fazem parte da sua tese do recurso de revista, tá? Mas você precisa fazer essa impugnação, porque se você não fizer essa impugnação, o seu recurso de revista ele não vai ser conhecido, tá? Então, é impugnação todos os fundamentos do acórdão recorrido. Então, o acórdão recorrido, tendo mais de um fundamento sobre a mesma matéria, ou questão ou capítulo, o conhecimento do recurso de revista exige que o recorrente impugne todos esses fundamentos, tá? Ainda que se trate de ordem de norma pública. Mas você precisa impugnar todos os fundamentos. Não adianta você apresentar recurso de revista e depois você querer fazer uma emenda ao recurso de revista. Essa possibilidade não existe, tá? Você tem uma única possibilidade de apresentar recurso de revista. E nessa única possibilidade que você tem de apresentar recurso de revista, você precisa impugnar tudo. Se você deixar de impugnar alguma coisa, aquele ponto não vai ser analisado pelo juiz, tá? Aquele ponto não vai ser analisado pelo TST. Por isso, da necessidade da impugnação de todos os pontos na qual você está apresentando o seu recurso de revista, tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer é com relação ao reexame. E aí, esse reexame eu já até cheguei a falar, né? Que o reexame de fatos e reexame de provas não cabe recurso de revista, tá? Não se presta para reexame de fatos e não se presta para reexame de provas, tá bom? Então, você não tem como apresentar recurso de revista para isso, tá? Recurso de revista, ele é única e exclusivamente para discussões de direito, tá? Então, você não tem como rever fatos e você não tem como rever provas. Fatos e provas, eu vou deixar aqui, ó. Fatos e provas são revistos no RO, tá? Então, o recurso ordinário, você pode rever fatos e você pode rever provas, tá? Agora, o RR, você só pode rever as características de direito. Não é possível que você reveja características de fatos, tá? Tudo bem com relação a isso? Sim. Sim? Tá. Agora, vamos ver qual que é o cabimento desse RR. Então, vamos discutir agora qual que é o cabimento do RR. Quando que cabe recurso de revista, né? O cabimento do RR, ele parte do artigo 896 da CLT, e nós já até conversamos sobre ele, né? Então, as alíneas, na verdade, do 896 do CLT, da CLT, é que trazem quando que é cabível esse RR. Então, vamos olhar a linha por a linha. Eu posso apresentar, então, RR. Quando o acordo derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver, dando outro TRT do seu pleno ou turma, ou a exceção dos dissídios individuais do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa corte, ou súmula vinculante do STF, tá? Então, você vai poder falar de RR quando, para o mesmo dispositivo de lei federal, houver
de interpretação de forma diversa, tá? Dentro do seu acórdão. Quando acontecer do TST, quando contrariar súmula do TST ou jurisprudência uniforme da Corte, tá? Ou súmula vinculante do STF. Então, vocês estão verificando que a gente só vai poder realmente apresentar recurso de revista quando realmente a gente tiver uma situação que venha a ferir situações de direito, porque situações fáticas a gente não consegue discutir aqui, tá? Então, quando a gente tiver lá, no mesmo dispositivo, uma interpretação diversa daquele TRT, então vamos pensar que o TRT, ele entende, só um exemplo, tá? O TRT, ele entende a necessidade de EPI para quem faz a utilização de empilhadeira, tá? E nós temos um dispositivo em lei federal falando do EPI. Se a decisão do acórdão do RO falar, não tem necessidade de EPI, ele está ferindo lei federal. Se ele está ferindo lei federal, automaticamente cabe recurso de revista, tá? Contrariar a súmula de jurisprudência da Corte vinculante ao STF. Então, quando a gente tem lá uma contradição de súmula de jurisprudência, e aí essa súmula de jurisprudência envolva o STF, tudo bem? Então, nesses casos, a gente fala de RR. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente da alínea A. Então, se porventura a gente tiver lei estadual, convenção, acordo, sentença, regulamento empresarial, que porventura venha a ferir qualquer tipo de súmula, qualquer tipo de dispositivo de lei federal, também cabe RR. Proferidas em violação literal de disposição de lei federal, então, em disposição de lei federal, ou afronta direta e literal à Constituição Federal, tá? Então, vejam que a gente só vai falar de recurso de revista quando a gente discutir única e exclusivamente, quando a gente discutir única e exclusivamente as características as características legais. Não existe outra possibilidade, tá? A gente só vai conseguir falar de RR quando a gente estiver falando, então, de matérias que infringam lei, tá? Se não infringir lei, se for matéria fática ou matérias fáticas que não sejam matérias de direito, a gente não consegue falar de recurso de revista. Porque aí a gente fere o artigo 896, tá? Então, as únicas possibilidades de apresentação de RR são essas. Não existe outra possibilidade de apresentação de recurso de revista. Por isso que a gente fala que o RR ele é apresentado única e exclusivamente para as matérias de direito, tá? A gente não consegue apresentar RR para matérias fáticas, tá? Assim como todos os outros recursos, ele possui efeito devolutivo, que para poder ter efeito suspensivo, a gente precisa fazer o pedido desse efeito suspensivo, tá? Tudo bem com relação ao cabimento? Sim, agora, por curiosidade, dos processos todos da Justiça do Trabalho, quantos chegam a esse patamar de RR?
Acho que nem 10% dos processos. Na verdade, assim, muitos chegam no patamar de RR, na verdade. A dificuldade maior é que esse RR suba para o TST, tá? Porque a gente vai ver agora qual que é o procedimento dele, e quem faz a primeira verificação do RR é o TRT. Então, às vezes, o TRT barra, tá? A subida para o TST. A gente tem essa dificuldade. Então, vamos até ver aqui o procedimento para a gente enxergar como que isso vai funcionar. E aí, uma vez que esse RR ele é travado, a gente vai precisar falar aí da existência do agravo. Então, o procedimento dele, tá? O RR, ele é interposto ao juízo ad quem, então ele é interposto a quem proferiu o acórdão, tá? No prazo de 8 dias, a contar da intimação do acórdão, direcionada ao presidente do TRT correspondente, tá? Então, esses 8 dias, na verdade, é uma regra da Justiça do Trabalho. Isso daqui a gente não tem muito o que dizer, tá? A contar da intimação do acórdão. Então, o seu RR, ele é interposto perante ao juízo ad quem? Quem é o juízo ad quem? O juízo ad quem é aquele que proferiu o acórdão, tá? Então, é perante a ele que você vai vir a apresentar o seu recurso de revista, tá bom? A petição é dirigida ao ministro-presidente do TRT e as razões recursais ao ministro relator da turma do TST. Então, o RR, ele tem peça de interposição, a peça de interposição para o TRT, pedindo para que as suas razões sejam remetidas ao TST, tá? Sendo denegado o segmento do recurso de revista, então, caso o TRT diga, olha, não é matéria de recurso de revista, afinal de contas, é ele que faz esse juízo de admissibilidade, tá? O recorrente poderá interpor agravo de instrumento, que é o recurso que a gente vai ver depois do RR, tá? O agravo de instrumento aqui, ele tem uma finalidade diferente do agravo de instrumento da cível, tá? Lá a gente fala de agravo de instrumento de decisão interlocutória. Aqui a gente fala de agravo de instrumento para que o recurso seja destrancado. Então, todo e qualquer recurso que seja trancado... Então, vamos lá. Eu tenho uma sentença de primeiro grau e apresento RO para o TRT. Se o juiz de primeiro grau falar o RO não sobe, agravo de instrumento, tá? Se o TRT falar o RR não sobe para o TST, agravo de instrumento, tá? E aí a gente vai ver que esse agravo de instrumento ele vai ter lá várias cópias pedindo para que ele seja remetido ao TST, tá? E estabelece o 1337, o 1037 do CPC, estabelece que os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 ano, tá? Então, esse recurso de revista, quando ele sobe, mesmo que ele suba por agravo de instrumento, o prazo para julgamento é o prazo de 1 ano, tá? Então, assim, são raros os casos do recurso de revista que sobe sem agravo de instrumento, tá? Mas uma vez interposto o agravo de instrumento, se esse agravo de instrumento ele cumpriu com todas as obrigações, ou seja, você juntou todas as peças que eram necessárias para fazer o instrumento, você apresentou isso no prazo legal, você cumpriu com essas questões de admissibilidade do agravo de instrumento, não tem por que esse agravo de instrumento não subir, tá? Não existe aí uma possibilidade disso vir a acontecer, tá? Mas o que destranca recurso na Justiça do Trabalho é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento aqui ele é usado para isso, para destrancar as características, ele é usado para destrancar os recursos,
tá? Então, se o juiz fala não vai subir, a gente tem que destrancar por meio de agravo de instrumento. Mesmo assim, é difícil o recurso de revista acabar chegando aí na instância superior, tá? É difícil o TRT enxergar de que realmente ocorreu, que feriu-se a Constituição Federal, que feriu algum tipo de situação do artigo 896, tá? Isso eu não vou negar, tá bom? Mas na existência de travar, agravo de instrumento para que seja destravado, tá? Tudo bem com recurso de revista? Alguma dúvida aqui? Na verdade, o recurso de revista também pode ser considerado um recurso para se ganhar tempo, apesar de ser trabalhoso. O recurso de revista, assim, a gente não vai poder falar que o recurso de revista ele é protelatório. A gente não pode dizer que o recurso de revista é protelatório. O que a gente pode dizer é que o recurso de revista ele tem que ser julgado improcedente porque o acórdão do RO não feriu nenhuma das situações das alíneas do 896. Então, isso pode vir a acontecer, tá? Se o agravo for interposto da forma correta, esse recurso de revista vai subir. Então, assim, protelatório são somente os embargos, tá? O recurso de revista não tem como a gente falar que ele é protelatório se você conseguir encaixar ele dentro das características do 896 da CLT. Se você conseguiu encaixar, você não pode falar que ele é protelatório. Tá? Protelatório, a terminologia protelatório, a gente só usa para os embargos de declaração. Entendi. Tá? Mas eu concordo que ele é um recurso bem mais trabalhoso e eu também concordo que ele é um recurso que se demore um pouco mais para a gente ter um julgamento. Apesar que hoje em dia a gente tem percebido que os recursos de revista eles têm sido julgados de uma forma mais rápida, tá? Mas mesmo assim é um recurso que demora aí para que a gente possa vir a ter uma decisão dele. Então, essa situação, ele pode vir a acontecer mesmo, tá? Tudo bem com relação ao recurso de revista? Alguma dúvida aqui? E os custos do relatório de Recurso de revista? É. Deixa eu ver aqui, porque eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver quanto que ele está devidamente atualizado no presente momento. Eles são recursos caríssimos, eu acho, pelo menos. Olha, o recurso de revista hoje... Vamos colocar aqui. Vou por aqui, ó. Custas do RR no dia 2/6/2020 está em 19.657, tá? E a informação foi tirada do próprio site do TST, tá? Então, hoje, um recurso de revista está aí em torno de 19.600 para você poder apresentá-lo. Por isso que é um recurso que é necessário você verificar se realmente o acórdão fere Constituição Federal, tendo em vista o valor do recurso, né? Então, não é um recurso que dá para você interpor por um mero capricho, vamos dizer assim, porque o valor dele ele é um valor um tanto quanto considerável para sua interposição, tá? Bem, fechando então
recurso de revista, a gente começa no agravo. Então, fechando o recurso de revista, a gente começa no agravo, artigo 897 da CLT. Então, vamos lá. 897 da CLT. Cabe agravo de instrumento também no prazo de 8 dias. Então, vamos colocar aqui. Cabe agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Da petição das decisões do juiz ou presidentes na execução, de instrumento dos despachos que denegarem a interposição ao recurso, tá? Então, quando a gente fala de agravo de instrumento, na maioria das vezes, a gente está falando de agravo de instrumento na situação de que esse recurso de revista ou que esse RO, ele não foi admitido, tá? Então, a possibilidade que a gente tem para destrancar esse recurso é através do agravo de instrumento, tá? Porque nós vamos poder ter agravo de petição na Justiça do Trabalho e nós podemos ter agravo de instrumento, que são coisas distintas. Então, de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções, aí nós vamos estar falando de agravo de petição, tá? Ou o próprio de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. Então, nós temos dois tipos de agravo dentro da Justiça do Trabalho. A gente vai começar falando do agravo de petição. Então, vamos aqui. Agravo de petição, tá? Então, a gente começa discutindo aqui, ó. Agravo de petição, que é a linha A, tá? Agravo de petição. Quando que a gente vai falar de agravo de petição? Para impugnar decisões proferidas no curso do processo ou fase de execução. Então, situações que aconteceram no curso do processo ou na fase de execução. Então, por exemplo, cálculos que foram apresentados e não foram considerados, tá? Homologação de cálculos que foram feitas de forma incorreta. Nessas situações, a gente trabalha com agravo de petição, tá? Como que funciona esse agravo de petição? Ah, uma informação importante que eu estava esquecendo aqui, ó, desse agravo de petição, que vale a pena a gente deixar aqui e ainda deixar ela grifada, tá? Não cabe agravo de petição, então, ó, não cabe agravo de petição na fase de conhecimento. Então, quando a gente está lá ainda em petição inicial, contestação e sentença, não cabe agravo de petição, mesmo em se tratando de sentença proferida em ação incidental. Então, na fase de conhecimento, a gente ainda não fala de agravo de petição, porque lá a gente ainda tem a possibilidade do recurso ordinário, a gente ainda tem a possibilidade do embargo de declaração. Então, por esse motivo que na fase de conhecimento, a gente não vai falar de agravo de petição, tá? Não existe a necessidade de falar de agravo de petição lá, tá? O agravo de petição, em 90% dos casos, ele é apresentado na fase de execução, tá? Para se discutir as situações aí a título de cálculos, tá bom? Então, em 90% dos casos, a gente usa esse agravo de petição nessa fase de execução em que a gente já esteja, tá? O artigo 897, ele ainda fala do agravo de petição no seguinte sentido. Ele trabalha esse agravo de petição. Então, olha aqui, ó. 897, parágrafo 1º. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar
justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Por isso que a gente discute que o agravo de petição ele é apresentado mais na fase de execução. Por quê? A intenção do agravo de execução é justificar os valores que você está impugnando, por qual motivo você está impugnando, tá? Mas mesmo assim permitir que a execução que a execução aconteça, tá? Então, assim, mesmo assim permitir que a parte remanescente vá até o final nos próprios autos. Então, por isso que a gente fala que o agravo de petição ele é apresentado para discutir essas questões de valores da execução, tá? Então, por isso que a gente apresenta agravos de petição. Agravo de petição, ele é recebido para delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados. E, além disso, ele precisa permitir a execução imediata da parte remanescente. O que é essa execução imediata da parte remanescente? É permitir que, mesmo que o agravo de execução esteja acontecendo para impugnar algum tipo de valor, a execução com relação ao restante se mantenha. Então, por exemplo, eu apresento agravo de petição porque eu não concordo com os valores apresentados a título de horas extras, tá? Então, o meu agravo de petição é para discutir única e exclusivamente os valores apresentados a título de horas extras, que eu não concordo com o cálculo que foi apresentado. Mas com relação ao adicional noturno, com relação ao PLR, com relação às férias, eu não tenho discussão. Não tem mais o que ser discutido. Isso já foi resolvido, tá? Então, o meu agravo de petição, eu preciso justificar qual que é o valor ou qual é a matéria na qual eu estou impugnando aquilo, tá? Esse é o ponto mais importante, na verdade, desse agravo de petição, tá? É impugnar o que você achar que tem que ser impugnado, isso tá certo, mas o restante, ele pode continuar, o restante você não discute. Então, o restante, ele pode continuar, tá? O efeito o efeito do agravo de petição é devolutivo, porém é permitida a execução definitiva da parte incontroversa. Isso é, aquilo que não é objeto do agravo de petição, que foi o exemplo que eu acabei de te dar. Eu apresento agravo de petição discutindo horas extras, mas eu não tenho mais o que discutir a título de dano moral, por exemplo. Então, a título de dano moral, a execução pode ser feita de forma definitiva. Agora, com relação às horas extras, a gente vai continuar ainda tendo essa discussão. Então, as horas extras, elas não podem ser executadas, tá? Mas eu posso vir a executar o dano moral, porque o dano moral, ele já é uma matéria pacificada, tá? Uma coisa que é muito importante do agravo de petição, que ele não tem preparo. Você não precisa pagar para fazer agravo de petição, tá? Agravo de petição, ele não tem preparo. Com relação ao efeito, deixa eu grifar aqui, ó, que cabe a execução definitiva da parte incontroversa, tá? E a gente não tem aí a característica de preparo do agravo de petição, tá? O agravo de petição, ele pode ser apresentado sem recolhimento de custas. Qual que é o procedimento desse agravo de petição? Como que esse agravo de petição vai caminhar? O prazo para interposição do agravo de 8 dias, assim como os demais recursos, tá? Contados da decisão impugnada, em petição dirigida ao juízo prolator,
que exercerá o juízo primeiro de admissibilidade. Então, o juiz que faz a decisão do vamos executar, normalmente é o juízo de primeiro grau, porque quando a gente sai dessa fase, quando a gente acaba o RR, o processo volta para a primeira instância para que a gente comece a fase de cumprimento de sentença, tá? Então, esse agravo de petição, ele é apresentado ao juiz prolator, que exercerá o primeiro juízo de admissibilidade, que é verificar se esse agravo de petição está dentro dos requisitos do agravo de petição. Admitido o recurso e não havendo retratação, o agravado será intimado para apresentar contra-minuta do agravo. Então, no prazo de mesmo dia, em 8 dias. Esse agravo de petição chega para o juiz prolator. O juiz prolator analisa aquele agravo, se ele verificar que, olha, eu continuo mantendo a minha decisão, eu não vou rever cálculos, os valores apresentados estão corretos, não tem o que ser discutido, então não tem juízo de retratação, ele dá prazo para que a parte contrária apresente contra-minuta, tá? O juiz deverá remeter o recurso ao TRT, cabendo-lhe decidir sobre a extração da carta de sentença ou a formação de instrumento para execução imediata da parcela incontroversa, se houver essa parcela incontroversa, tá? Então, o juiz recebe esse agravo de petição. Se ele não tiver juízo de retratação para fazer, quando eu falo juiz prolator, é o juiz prolator da decisão de primeiro grau, tá? Se esse juiz verificar que não tem nada a ser feito, que ele não vai se retratar, ele remete, então, esse agravo de instrumento ao TRT. E aí o TRT vai verificar, não, carta de sentença para a gente poder começar a executar, ou a formação de instrumento para execução imediata daquilo que for incontroverso. O que é o incontroverso? É aquilo que as partes não estão discutindo, tá? O agravo de petição for interposto de decisão de presidente do tribunal, o julgamento é pelo TST. Se a decisão agravada for por juiz do trabalho, o julgamento é pelo TRT. Por isso que eu posso apresentar agravo de instrumento tanto para o TST, como eu posso apresentar agravo de instrumento para o TRT, tá? Agravo de instrumento não, agravo de petição. Tudo bem com agravo de petição? Nesse caso da parte que está sendo discutida, esse pagamento fica suspenso ou o réu é obrigado a fazer um depósito prévio? O que está sendo discutido? Perfeito. Está sendo agravado. Esse pagamento fica, teoricamente, suspenso, sem garantia nenhuma para o autor? Fica suspenso. Não tem... Ixi, me fugiu o nome agora. Não tem a garantia do juízo. Que acho que esse quis saber. Não tem garantia do juízo. Como ele não tem preparo, quando chega nesse ponto, aquelas taxas do RR, RO não foram pagas, né? Porque você pode recorrer na execução da primeira sentença. Uhum. Mas aquilo que não está sendo discutido no agravo de petição não tem garantia do juízo. Né? Okay. Ele fica... Eu não preciso apresentar a garantia para poder apresentar o agravo de petição. Não tem essa necessidade. Beleza. Tá? Juliana. Oi. Incorre juros, alguma coisa? Não. Aí fica suspenso, não se fala em nada de valores. Os juros, ele corre desde a propositura da ação. Sim, entendi. Então, se depois for definido algo, o juros já está embutido. Já está embutido, Tá. A gente tem uma média de mais ou menos 1% ao mês a contar da data da propositura. Entendi. Obrigada. Tá? Nada. Então, mesmo que esse processo corra aí
5 anos para acontecer, para você receber, né? Os juros e a correção começa a contar da data da propositura da ação. Então a conta pode ficar bem alta, né? Pode. Ixi, Por isso que tá a gente bom. tem que, por exemplo, embargos, tem que pensar bem mesmo. Se é matéria de embargo, se é matéria de recurso de revista, tem que se colocar na balança aí o valor dos juros que podem ser cobrados posteriormente. Por isso que o acordo sempre é a melhor saída, né? Sempre. É, tá bom. Obrigada. Principalmente quando a gente fala de custas processuais. Exatamente. Tá bom? Tudo bem com o agravo de petição? Quando eu falo de agravo de petição em sala de aula, eu sei que é um recurso que vocês precisam de um certo tempo para digerir, porque ele não é um recurso assim um tanto quanto simples de se entender, tá? Então, eu sei que vocês precisam desse tempo necessário para a sua digestão. Então, por esse motivo, bom almoço de domingo a todos, bom descanso para vocês e a gente se encontra no próximo encontro na próxima terça-feira, tá bom? Beijos a todos.